Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, reunidos neste tempo santo da Quaresma, Deus nos concede uma graça preciosa: parar, silenciar e também rezar. Porque, meus irmãos, a Quaresma não é apenas um caminho de renúncias exteriores, mas um convite a descer ao coração, onde Deus fala sem ruído e nos transforma sem nenhum espetáculo. Hoje o Senhor nos reúne aqui não para nos dar sinais extraordinários, mas para nos oferecer algo muito maior, a sua palavra viva, a sua palavra que é capaz de nos chamar à conversão e também de refazer aquilo que o pecado, o cansaço e a rotina feriram em cada um de nós. Abramos, portanto, o nosso coração e que esta palavra não encontre nenhuma resistência, mas um terreno fértil, onde a oração gera conversão e a conversão gera vida nova. Escutemos com fé, meus irmãos, porque quando Deus fala, ninguém permanece o mesmo. Refletiremos sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 29 ao 32. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sinal que converte o coração. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, ele nos conduz a uma cena onde Jesus está cercado por uma multidão que pede sinais. Eles querem provas, algo extraordinário que os convença de que Jesus é o Messias. Mas Jesus, ele responde com firmeza: esta geração é má. Ela busca um sinal, mas não lhe será dado outro sinal senão o sinal de Jonas. Meus irmãos, aqui nós vemos que Jesus não nega o sinal. Ele revela qual é o verdadeiro sinal. Vejam, o sinal de Jonas não foi um milagre chamativo, mas uma pregação que chamou a conversão. Jonas entrou em Nínive e anunciou que em 40 dias tudo seria destruído. E aquele povo acreditou, aquele povo mudou de vida, rezou, jejuou e voltou o coração para Deus. Mas Jesus diz algo forte, ainda muito mais forte. Aqui está quem é maior do que Jonas. Ou seja, irmãos, o próprio Filho de Deus está presente e mesmo assim muitos não querem se converter. Essa palavra ela nos revela que o problema não é a falta de sinais, mas na verdade é a resistência e a dureza dos nossos corações. Porque quantas vezes nós também, assim como aquela multidão que cercava Jesus, dizemos: Senhor, se me deres um sinal, eu mudo. Mas Deus já falou, irmãos. Ele já nos deu a palavra. Ele já nos mostrou a cruz. Ele já nos ofereceu a conversão.
Mas Jesus continua e diz que a rainha do sul se levantará no dia do juízo contra essa geração, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Vejam, meus irmãos, ela caminhou de longe para ouvir a sabedoria. E nós, muitas vezes, temos a palavra tão perto e não a escutamos. E aqui o Evangelho nos provoca ao nos questionar qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na nossa vida. Será que eu rezo para me converter ou só para pedir favores? Será, meus irmãos, que eu escuto o Evangelho para mudar de vida ou apenas para me sentir confortável? Irmãos, quem reza de verdade deixa de pedir sinais externos e começa a permitir que Deus faça um grande sinal, um grande mover dentro de nós. São João da Cruz vai dizer que para chegar ao que não sabes, deves ir por onde não sabes. Ou seja, a conversão, ela acontece quando deixamos Deus nos conduzir além das nossas seguranças, além das nossas exigências e além do nosso controle. Porque é no silêncio da oração, muitas vezes, meus irmãos, no deserto interior, que Deus transforma o nosso coração. Esse é o sinal de Jonas vivido hoje. Morrer para o nosso orgulho, descer ao fundo do nosso coração e ressurgir para uma vida nova. E Jesus, ele é o sinal. Não um sinal externo, um sinal barulhento ou espetacular, mas o sinal da presença de Deus que nos chama à conversão. O sinal de Jonas foi 3 dias no ventre do peixe. O sinal de Jesus será a cruz, será o silêncio do sepulcro e a ressurreição. E nosso Senhor vai nos dizer que assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será para esta geração. Isso nos revela algo muito sério e ao mesmo tempo muito misericordioso. Porque ou a palavra nos converte agora, ou ela nos julgará depois. Não porque Deus queira nos condenar, mas porque a palavra nunca passa em vão. Ela sempre produz um efeito. Ou ela nos transforma, ou ela revela a nossa resistência. É exatamente por isso, meus irmãos, que Jesus cita Nínive e a rainha do sul. Eles não tinham a plenitude da revelação, mas responderam com humildade. Nós temos o Evangelho, nós temos a Eucaristia, nós temos a Igreja. E mesmo assim, muitas vezes, adiamos a nossa conversão. Meus irmãos, Deus não nos dá sempre respostas rápidas, mas nos dá algo muito maior, um coração novo. E é isso que Jesus espera desta geração. Não pessoas que pedem sinais, mas discípulos que se deixam transformar. O Evangelho de hoje, ele não está nos perguntando se nós acreditamos em Deus. Ele nos pergunta algo muito mais profundo. Se nós estamos dispostos a nos converter. Porque o sinal já nos foi dado. A palavra, ela já foi anunciada. A quaresma, este tempo santo, ela já começou. Mas a pergunta que fica não é que sinal Deus ainda precisa me dar, mas o que eu ainda preciso entregar para Deus. Se Nínive se converteu com a pregação de Jonas, se a rainha do sul atravessou os desertos para ouvir a sabedoria de Salomão, o que é que nos impede, meus irmãos, de hoje dar um passo concreto para a nossa conversão? Que esta palavra, ela não passe apenas pelos nossos ouvidos, que ela desça ao nosso coração, que ela toque as nossas escolhas e que ela transforme hoje ou a partir de hoje
a nossa vida. Porque a maior tragédia, meus irmãos, não é Deus não falar, é nós escutarmos e continuarmos sendo os mesmos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Santo dia, graça e paz.